Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa Fé Católica. Eu sou Rivelino Santiago e estou colaborando com o programa Fé Católica. O programa Fé Católica, ele está num novo formato com novos apresentadores. Ele agora é apresentado de segunda a sexta, no horário de 19 horas. E como apresentadores, tem a minha presença juntamente com a da Virlene Mendes, teóloga leiga, uma pessoa muitíssimo competente e estará colaborando conosco. Mas nós queremos também agradecer a grande contribuição dada pelo nosso amigo Padre Eudivânio, que esteve muito tempo à frente do programa Fé Católica e por razões de demandas paroquiais não pôde dar prosseguimento. E nós estamos aqui dando continuidade a esse programa. Também quero dizer a vocês que esse programa tem como finalidade estar discutindo questões da vida católica, sejam elas doutrinais, pastorais, missionárias ou teológicas. Nosso programa mesclará, estará sempre voltado para a perspectiva da fé. Eu quero no programa de hoje dar continuidade ao programa de quinta-feira, em que falei dos cristãos leigos e leigas como sujeitos eclesiais. Quero aprofundar um pouquinho mais o significado desse termo sujeitos eclesiais para a vida e a participação dos fiéis leigos e leigas na vida da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, vou rememorar aqui que o Concílio Vaticano II, concílio realizado entre os anos 1962 a 1965, por meio dos seus documentos, em particular da Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, e do decreto sobre o apostolado dos leigos, Apostolicam Actuositatem, assinalou uma virada positiva na avaliação dos cristãos leigos e leigas. Na esteira de atualização do Concílio Vaticano II, a Conferência do Episcopado Latino-Americano em Aparecida, realizada em 2007, definiu os fiéis leigos e leigas na Igreja como verdadeiros sujeitos eclesiais. Assim está no seu número 497A. E definiu da seguinte maneira: verdadeiros sujeitos eclesiais, tanto no mundo quanto no interior da igreja. Desse modo, ela suplantou os resquícios em vigor de uma herança que dividia, de uma herança dicotômica acerca do específico de cada ministério, o mundo aos leigos e a igreja ao clero. Portanto, os leigos foram, na visão do documento de Aparecida, corresponsabilizados pelo mundo e pela Igreja. E em sintonia com a teologia do Concílio Vaticano II e com a Conferência de Aparecida, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou em 2016 o documento 105, que tem sido a referência para os programas que fiz com vocês durante toda a semana, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 14. Matizou assim o desenvolvimento e a noção de sujeito eclesial. O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial mediante sua dignidade de batizado e, como tal, assume direitos e deveres na igreja. Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho do Cristo. Assim está no número 119 do documento 105. O que é necessário para que a compreensão dos fiéis leigos e leigas como sujeitos eclesiais se concretize na ação evangelizadora da vida pastoral da Igreja? Essa pergunta é fundamental. A compreensão do ministério laical como sujeito eclesial requer
tanto uma nova mentalidade quanto uma nova configuração da igreja. A mudança de mentalidade da igreja é necessária uma mudança de mentalidade da hierarquia e dos próprios leigos, e tal mudança se exprime adequadamente numa palavrinha, na exigência de conversão pastoral. Significa, conforme o Papa Francisco, abandonar o cômodo critério. Fez-se sempre assim, nós sempre fizemos desse modo, por que vamos mudar agora? Assim está no escrito do Papa, na exortação que o Papa escreveu, o Evangelho Gaudium, no número 33, ou conforme os termos do documento de Aparecida. A conversão pastoral de nossas comunidades exige que vá além de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária, número 370 do documento de Aparecida. A conversão pastoral implica, meus irmãos e minhas irmãs, em revisão e responsabilidades diferentes para os diversos membros do povo de Deus, a igreja. Da parte dos leigos, entre os principais obstáculos a vencer estão a passividade, a submissão e, às vezes, o infantilismo. E isso em vista de uma participação madura, consciente e em comunhão com toda a igreja para alcançar ousadamente novos métodos e novos caminhos evangelizadores. Entre o clero, a conversão pastoral diz respeito, sobretudo, à questão do poder. Como se lida com o poder na igreja? Nesse caso, a conversão pastoral exige o despojamento do carreirismo, do clericalismo, da autorreferencialidade, enfim, daquilo que o Papa Francisco chama de mundanismo espiritual. Consiste, em outros termos, em reenviar permanentemente o ministério à sua vocação de diaconia. Noutras palavras, não basta apenas nova mentalidade para que os fiéis leigos e leigas se tornem sujeitos eclesiais. Compatível à mentalidade que se arvora na igreja, urge também uma nova configuração da igreja. Sem a configuração institucional da igreja, há um modelo de igreja condizente com a novidade, a mudança de hoje, igreja como povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, igreja sinodal, igreja sinal sacramental, igreja em saída e tantas outras formulações que possibilitem a escuta e a participação dos seus diversos sujeitos, que seja capaz de viabilizar aos fiéis leigos e leigas a ação de sujeitos, nós repetiremos os mesmos erros do passado. E quais são esses erros? A marginalização dos leigos e das mulheres nos espaços de decisão da vida da igreja. O documento 100 da CNBB, Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, exprimiu com muita clareza a necessidade de uma conversão pastoral e de reestruturação das paróquias. É mister operar uma reestruturação geral da atividade evangelizadora da igreja. Horários, métodos, prioridades, programas e organizações, para que tudo seja tocado pela missionariedade. A sinodalidade, recuperada no pontificado do Papa Francisco, exprime com profundeza os rumos para uma igreja disposta a caminhar juntos e em comunhão. Como dinâmica de abertura e escuta dos diversos sujeitos do povo de Deus, sinodalidade tem sido não apenas um vislumbre, mas uma realidade já iniciada na igreja, considerando principalmente os processos de escuta e de participação do povo de Deus no sínodos mais recentes, como o sínodo da família, o da juventude, o da Amazônia e outros sínodos, mas sobretudo no sínodo sobre a sinodalidade.
numa igreja sinodal, meus irmãos e minhas irmãs, o protagonismo da ação evangelizadora pertence não a um ou outro sujeito do povo de Deus, mas pertence ao sujeito coletivo, à igreja, que graças à ação do Espírito Santo e da comunhão que dele procede, expressa-se na capacidade de escuta e participação e comunhão entre os seus membros. Essas palavras são chave. Capacidade de escuta, de participação e de comunhão entre os seus membros. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui, terminando o nosso programa Fé Católica na semana. Agradecemos imensamente a sua audiência na TV Kefas, a sua contribuição nesta obra de evangelização do Instituto de Missionários Leigos, a TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Desejamos a você um ótimo fim de semana. Fique e permaneça com a graça de Deus. Tenha um domingo abençoado com a celebração da Santa Missa. Um forte e carinhoso abraço a todos vocês. Muito obrigado.